Nós vamos estar lendo um texto da Palavra de Deus que encontra-se na carta aos Efésios, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo até o capítulo de número 6, o versículo de número 4. Eu quero convidá-los a todos a estar em pé. Vamos acompanhar a leitura desse texto. Eu estarei lendo o primeiro versículo, vocês lerão o segundo, e nós vamos alternar até chegarmos ao final do texto proposto. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 21, Efésios 5: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. assim deve o marido amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular ama a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. todos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém. Meus amados, podeis assentar. Vamos separar as classes para o nosso ensino dominical. E hoje, na nossa lição, nós vamos dar continuidade ao estudo, a carta aos Efésios, que traz o título A Igreja Eleita, que foi comprada com o sangue de Cristo, resgatada e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje, no estudo que nós vamos estar estudando, Paulo vai dar continuidade em relação à conduta dos cristãos. Paulo, na lição passada, ele dá instrução a respeito da unidade dentro da igreja. A unidade, ela se consegue através de 3 virtudes que devem ser encontradas na vida de cada um daqueles que seguem a Cristo. Nós temos a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tudo isso recheada com o amor, a igreja vai alcançar a unidade espiritual. Mas para que a igreja esteja unida, para que a igreja ela vá bem,
é necessário que as famílias também estejam bem espiritualmente. E Paulo aqui, meus irmãos, ele vai nos ensinar que, na verdade, a felicidade da igreja, da família, ela depende das nossas relações individuais dentro do casamento. A família, ela é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Nós vemos as pessoas que moram dentro de uma mesma casa, nós chamamos de família. Embora a família ela tem várias definições, porque a família formada apenas de uma mulher e os filhos, no caso nós temos a viúva, a família formada apenas de um homem e uma mulher, a família formada em alguns lugares apenas de filhos, que os pais já faleceram, mas existe dentro de um mesmo lar, de uma mesma casa. Mas nós vamos falar da família cristã, a primeira instituição divina criada por Deus, aonde Deus estabeleceu, meus irmãos, para que se expandisse a humanidade através da formação da família. A família é um local aonde quando há o fortalecimento da família, nós vamos ver que a igreja também vai ser fortalecida. Porque famílias fracas, a igreja vai ser uma igreja fraca. Mas famílias fortes, nós vamos ver que a igreja será uma igreja forte. Amém, porque a igreja, primeiramente, ela é formada de família. Não existe igreja individualmente. Nós vamos ver que a igreja é um ajuntamento de várias famílias. Um só propósito de adorar e glorificar ao Deus Altíssimo. E Paulo vai nos revelar que Deus tem um modelo para a família. Embora dentro da família todos sejam iguais diante de Deus, mas cada um tem o seu papel, a sua responsabilidade dentro dessa unidade chamada família. E se cada um realizar o seu propósito de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus vai ser glorificado e a família ela vai ser fortalecida. E Paulo ele vai citar, meus irmãos, aqui a responsabilidade individual de cada um. Paulo diz que a sujeição ela faz parte da família. Versículo 21. Sujeitai uns aos outros. Nós vamos ver que há uma hierarquia dentro da família. Vem o marido, depois a esposa e depois aos filhos. Nós vamos ver que essa regra, essa ordem de comando, ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E nós vamos encontrar aqui na carta paulina, Paulo vai enaltecer o matrimônio de uma tal maneira que ele vai comparar o amor familiar, da mesma forma que como Cristo amou a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa. E assim como a igreja é submissa ao próprio Cristo, assim as mulheres têm que aprender a serem submissas aos seus próprios maridos. Então, o matrimônio é algo enaltecido. Nós vamos ver que o matrimônio foi criado por Deus. E o matrimônio ele tem que ser monogâmico. Apenas um casal. Casamento, ele é heterogêneo. Um homem e uma mulher. Não é homo igual, mas heterogêneo. Uma mulher e um homem. E o casamento, ele é indissolúvel. Ele não pode ser rompido, a não ser que haja a morte de um dos cônjuges. Esse foi o princípio estabelecido. E Deus, quando Ele estabelece o casamento, nós vamos ver que Paulo vai fazer uma comparação dizendo, lá no versículo de número 25, vós marido,
amai a vossa mulher, como também Cristo amou que a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vamos ver que o modelo para o casamento, para o matrimônio, está estabelecido no amor. O amor é a base do relacionamento. E esse amor não é um amor que nós aprendemos num relacionamento, vamos dizer, secular, porque é o amor erótico entre um homem e uma mulher, há o amor estorge dos laços da família, há o amor filia da amizade, mas Paulo vai usar a palavra aqui, ágape. É o amor altruísta. Você vai amar o outro como se fosse a si mesmo. É o que ele vai dizer no versículo de número 28. Olha só. Assim deve o marido amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Então nós temos que amar ela como se fosse a nós mesmos. Quando ele usa essa expressão, nós cuidamos do nosso corpo. Nós cuidamos da nossa estética. Nós cuidamos do nosso ser. E esse mesmo amor que nós damos a nós mesmos, nós temos que retribuir para o nosso cônjuge. Então, aquele bem que você quer para você, você tem que desejar para o outro. Você tem que desejar para o outro. E nós vamos ver que esse amor aqui é um amor, meus irmãos, que é um amor incondicional. Você ama sem querer nada em troca. Porque quando nós queremos que o outro nos ama, nós temos que amar primeiro. Vamos ver o que diz a palavra em João 14:19. A palavra de Deus está nos dizendo que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, olha o que diz a palavra de Deus em relação ao amor. 4:19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos Cristo porque Cristo nos amou primeiro. Então o marido, ele tem que demonstrar que quer ser amado, mas primeiramente ele tem que demonstrar o amor para que esse amor possa ser correspondido. Então o amor, ele parte primeiro de Cristo para a sua igreja. Por que nós amamos a Cristo? Porque Cristo se entregou por nós. Deu a vida para que nós tivéssemos vida. Deu a vida para nos dar salvação. Então Cristo nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Da mesma forma, o marido tem que demonstrar o quê? Esse mesmo amor para com a esposa. Então, é um amor, meus irmãos, que está relacionado, com um cuidado, com um desejo para que o outro venha a ter o quê? Alegria. O outro possa alcançar o que há? Felicidade. Então ele está dizendo que o marido tem que amar a mulher de tal maneira com que a mulher se encontre, ela se ache, que ela foi salva por ele, para que ela possa estar ali protegida. Então nós vamos ver que a primeira característica do amor do homem para com a mulher está relacionado ao amor da igreja. E Paulo vai um pouco mais longe, meus irmãos, quando ele diz no texto a respeito disso, que amou e se entregou por ela. Então o amor é uma entrega, não é só sentimento, mas é uma entrega de desejar o bem. Então quando ele fala que se entregou, o amor precisa de sacrifícios. Muitas vezes o homem quer ser correspondido, mas ele não se sacrifica, não tem um sacrifício em prol da esposa. Ele não renuncia a algumas coisas em prol para que ela venha se sentir amada.
Então nós amamos a Cristo porque Cristo nos amou primeiro. Então, Paulo está dizendo que o marido tem que sempre que dar o que é o primeiro passo em relação ao amor. E isso não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes é necessário renunciar a alguns privilégios, renunciar, meus irmãos, a algumas coisas. Cristo deixou o quê? O trono de glória. E se encarnou, se fez homem, renunciou a algumas coisas para que nós pudéssemos ter vida com abundância. Amém. Pudéssemos ter salvação. Glória a Deus. E isso requer do marido. O marido deve amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem é que maltrata a si mesmo? Quem é que não cuida de si mesmo? Então esse mesmo cuidado ele tem que ser dado ao outro. Mas nós vamos ver, meus irmãos, também uma outra posição que foi colocada em relação ao marido. Nós vamos ver que Paulo diz, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido deve ser a cabeça da esposa. Então o marido precisa ocupar o que é a sua posição de líder dentro de casa. Não vamos confundir essa liderança com autoritarismo. Não é isso. Ele está dizendo que o homem, quando ele coloca-se na posição de líder, ele vai demonstrar o quê? O cuidado para com a família, para com a esposa, o cuidado de proteção e provisão. Primeiramente, quando Deus cria Adão, Deus coloca Adão no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavrar fala da provisão, o guardar fala da proteção. E Deus, quando Ele cria a mulher é colocada não embaixo para ser pisada e não em cima para ser o cabeça, mas ela é colocada ao lado para ser ajudadora. Então o marido exerce a posição de autoridade dentro do lar. E essa autoridade, ela precisa ser ensinada também para que a esposa possa aprender esse princípio de autoridade. Em Números capítulo 30, vocês podem anotar aí. Número capítulo 30, se nós formos ler o capítulo 30, Deus ordena a Moisés dizendo, é o seguinte, se a mulher casada fizer um voto, e o marido ficar sabendo, e não falar nada, a mulher pode cumprir esse voto, e esse voto será aceito. Mas se o marido souber do voto da mulher, e não estiver de acordo, Deus está dizendo, eu porém perdoarei a mulher, mas esse voto dela não poderá ser feito, porque ela está diante de uma autoridade. E aí, nós vamos encontrar o casamento. Por que que o marido, o homem, quando ele vai casar, ele deixa pai e mãe? Porque ele vai estabelecer a sua própria família, aonde ele vai ser o líder, ele vai exercer autoridade. Mas da parte da mulher já é diferente. O pai traz a esposa, a filha até o altar, não é isso? Por que vocês acham que acontece isso? Na cultura judaica. E nós fazemos isso dentro da nossa cultura. Porque lá em Números capítulo 30, nós vamos ver que a mulher casada, ela sai, ela deixa, antes da posição de filha, ela está sob a autoridade do pai. Quando o pai traz a filha para o altar, para junto do homem, ela está dizendo para a filha, dizendo, olha, a autoridade que eu exerço sobre você agora, está sendo colocada sobre os ombros dele. Então o homem agora passa a ser aquele que exerce a autoridade sobre a mulher. Esse princípio deveria ser ensinado dentro das famílias.
Porque quando nós vamos ver que chega mais na frente dessa palavra submissão, isso parece um bicho de 7 cabeças. Parece ser uma palavra que vai trazer um atrito muito grande. Mas Deus, lá em Números capítulo 30, já havia estabelecido a questão de autoridade dentro do lar e a submissão da mulher ao marido. A filha era submissa ao pai. E quando ela casasse, algumas mulheres vão dizer, não, mas agora já não estou mais debaixo da autoridade do meu pai. Mas ela continua ainda debaixo de uma autoridade estabelecida por Deus, que é o marido. E muitas pessoas se perguntam, por que o pai traz a filha até o altar? E muitas pessoas casam e nem sabem disso, porque é um princípio bíblico. Ela deixa a autoridade, sai da autoridade do pai para ser estabelecida debaixo agora da autoridade do marido. O princípio sempre foi esse. O princípio da liderança é colocada ao homem. É claro que a liderança, ela não pode ser usada de uma maneira isolada. O homem, ele sempre vai precisar da ajuda da mulher, para que a mulher venha dar conselhos, para que a mulher venha dar instrução. Nós vamos ver que Sara deu um mau conselho a Abraão, e Abraão, no princípio, ele abraça aquele conselho, lá naquele relacionamento lá com Agar, mas lá na frente, Sara vai dar outro conselho para Abraão não vai querer ouvir. Quando Sara fala, pega o menino e despede o menino, manda o menino embora. E Abraão fica receoso, e aí Deus que vai dizer para Abraão, ouve o conselho de Sara. Não temas, ouve o conselho dela. Então a mulher foi colocada como ajudadora. Ela faz parte, meus irmãos, da liderança do marido. Ninguém lidera sozinho, porque até então o líder precisa estar presente. E essa liderança, ela precisa ser delegada em alguns momentos. Então o marido precisa aprender a ouvir o que a esposa, na hora de estabelecer os projetos, estabelecer o planejamento para a família. Então, a autoridade, a liderança que é dada para o marido, não é uma autoridade autoritária, mas é uma autoridade através da comunicação, através do diálogo, através de um relacionamento ali, onde ele ouve, aprende a ouvir. O líder precisa aprender a ouvir. E a gente aprende esse princípio de liderança, não é só em casa, é onde nós trabalhamos. Ali onde estou, eu exerço uma posição de liderança. E muitas das atitudes ou de alguns caminhos que eu tenho que percorrer, eu consulto aqueles que estão à volta. Por quê? Para ouvir as alternativas. Para ouvir também outras vertentes que eu não conheço. E a mulher muitas vezes tem uma sensibilidade maior em algumas coisas. Porque, meus irmãos, ninguém é dono de toda a verdade, nós somos falhos, somos limitados e precisamos um do outro. Então nós vamos ver que o marido foi estabelecido como o líder da família, é o cabeça do lar. E a mulher precisa aprender essa verdade. Ela precisa cooperar para com o marido. E quando fala da liderança do marido, não é só uma liderança material, mas é uma liderança espiritual dentro de casa. É uma liderança espiritual. É por isso que quando Paulo escreve uma das suas cartas, ele diz, eu não permito. No caso, ele está tendo uma revelação de Deus, que a mulher tem autoridade sobre o marido, porque essa autoridade foi estabelecida por Deus. Então o marido, ele deve cuidar da esposa, assim como Cristo, ele proveu que a sua proteção e a sua provisão para ela.
Então o marido ele precisa compreender essa verdade, esses princípios estabelecidos na palavra de Deus. E continuando para a mulher, ele vai dizer: vós, mulher, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Então a mulher precisa compreender que existe o quê? Limites dentro dessa governância, dentro de casa, dentro do lar, dentro da família, na qual o marido exerce a posição de primazia. Só que o marido precisa compreender, meus irmãos, que ele tem que delegar algumas coisas. Entre essas coisas é a administração do lar. A administração do lar, ela cabe o que? A mulher. A mulher cabe administrar o lar. Em muitos locais, em alguns lugares, nós temos algumas mulheres que elas trabalham fora, e aí essa responsabilidade, ela tem que ser compartilhada com o marido. Algumas vezes, o marido tem que cozinhar, tem que lavar, tem que se virar nos 30 ali, como toda mulher se vira, né? Mas a mulher que é dona de casa, que tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, essa responsabilidade é dela. Porque o marido sai para trabalhar, ela fica ali 24 horas. Então cabe a ela o quê? Essa administração da casa. Cabe à mulher, não ao marido. É a administração delegada. Até então ela está mais tempo e ela vai saber tudo o que ocorre ali. E cabe a ela gerenciar essa posição, gerenciar essa administração do lar. Então a mulher é colocada como uma ajudadora do marido, não para atrapalhar, mas para dar bons conselhos, para ajudar o marido na edificação da casa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o que? Edifica o seu lar. A mulher sábia edifica o que? A sua casa. E nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a mulher ela precisa compreender essa questão da submissão. Submissão significa respeito, significa uma reverência ao marido. E nós vamos encontrar, meus irmãos, isso até mesmo entre as mulheres que são cristãs e têm os seus esposos que não estão. Paulo fala que a mulher cristã, mesmo nascendo casado com uma pessoa que não tem o temor de Deus, ela deve submeter a sua autoridade. Tem que ser submissa a ele. Tem que obedecer ao marido. Porque isso foi estabelecido pelo próprio Deus. Nós vamos encontrar isso lá na carta aos Coríntios, onde Paulo fala sobre isso, para que as mulheres aprendam que a respeitar os seus vossos maridos, né? Mesmo não temendo a Deus, para que eles possam ser alcançados pelo bom testemunho delas. Então as mulheres precisam, mesmo não sendo um homem temente a Deus, ela precisa aprender a respeitar o princípio da submissão em relação ao marido. Mulher sujeitar o marido como Cristo sujeitou a igreja. Então nós vamos ver que a igreja é submissa a Cristo. Nós o obedecemos, nós o amamos, nós o reverenciamos, e a mulher tem que ter essa mesma visão. Assim como nós amamos a Cristo, as mulheres têm que aprender que a Bíblia diz que esse mesmo amor tem que ser dado para com o marido. Nós vamos ver, meus irmãos, que quando ocorre essa reciprocidade, como o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja, e como a igreja ama o esposo, sendo submissa a ele,
como a igreja submissa a Cristo, nós vamos ver que o relacionamento conjugal, ele é harmônico, ele é equilibrado, ele é feliz, ele é abundante. E é nos ensinado na palavra. Quando nós vivemos essa verdade, nós vamos ver que o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal, ele vai ter, meus irmãos, uma bem-aventurança, vai ser abundante. Mas muitas vezes nós não queremos renunciar o nosso ego, o nosso eu. Mas a Bíblia diz que cada um tem que desempenhar o quê? O seu papel dentro da família, dentro do relacionamento. Quando esses deveres, essas responsabilidades, elas são cumpridas dentro do matrimônio, nós vamos ver que essa união, ela vai conseguir sobreviver diante das crises, diante dos vendavais, diante da tempestade. Mas quando um dos cônjuges deixa de cumprir essa obrigação, esse dever, dentro desse relacionamento, nós vamos ver que ele está sujeito ao fracasso, a ruir. Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha. Ele está usando uma parábola para dizer que a família precisa estar edificada nele. E quando há essas responsabilidades de compromisso, nós vamos ver que vai resistir diante das dificuldades. Outra coisa, o marido, ele tem que ser amante da esposa. E a esposa também precisa ser amante do marido. E uma das coisas que os maridos precisam entender, e as esposas também precisam entender, que são pessoas diferentes. O homem, na parte afetiva, o homem é como um fogão elétrico. Tem energia para todo lado, apertou o botão já está aceso. Só que a mulher é diferente. A mulher é como fogão a lenha. Não pega fogo de repente, não vai ali. Então é preciso, meus irmãos, que tanto o homem como a mulher compreendam que há uma preparação para todo ato afetivo. É necessária uma preparação. E o homem tem que entender que a mulher é a parte mais fraca nessa situação. E quando ele não compreende, ele não trata a mulher de uma maneira digna, nós vamos ver que as suas orações, elas são impedidas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Carta Petrina, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeito ao vosso marido, para que também, se algum não obedecer pela palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganha sem palavra. Não é esse texto aqui ainda não, que eu anotei aqui, em relação 3,7, é o 3,7, isso aqui em relação às mulheres que não são cristãs. Os maridos que não são cristãos, as mulheres têm que aprender a ser sujeitas. Mas no versículo 7, igualmente vós maridos, coabitai, olha só, coabitai com as mulheres com entendimento. Então mulher é fogão a lenha, o homem é fogão elétrico. Então entenda isso, dando honra à mulher, dando uma honra a ela, como um vaso mais fraco. Então, nessa relação, a mulher é frágil. É como se fosse, meus irmãos, uma xícara de porcelana. Precisa ser cuidado com todo o carinho. Precisa ser cuidado de uma maneira para que não venha se quebrar. Olha só. Sendo com ela seus herdeiros,
co-herdeiros da graça da vida. Olha só, para que não seja impedida as vossas orações. Quando há a habitação sem entendimento e não há dignidade, não há honra naquilo que faz, as orações são impedidas. De vez em quando a coisa dá uma pegada lá em casa, meus irmãos, enquanto não entrar em comunhão com a patroa, oração não sobe. Oração não sobe. E as mulheres é a mesma coisa. Quando há atrito, não adianta querer buscar Deus se não tiver conserto, se não tiver ligação de novo, porque as orações vão ser impedidas. Então, tanto o marido como a mulher precisa aprender essas verdades. O marido, ele é o líder, ele é o provedor, ele é o protetor. Ele precisa tomar essa alternativa de ser o amante, mas ele precisa entender o outro lado, que o outro lado é frágil, que o outro lado precisa ser amado, para que venha ter uma contrapartida. E a mulher precisa entender essa questão de submissão. Ela foi colocada numa missão, mas numa missão, embora sejam iguais, mas dentro dessa missão, ela ocupa uma função de comando um pouco abaixo. Nós vemos no caso lá de Jezabel. Acabe foi submisso a Jezabel. Olha o prejuízo que trouxe para Israel. O prejuízo que trouxe para o governo da nação. Então as mulheres precisam ser sábias, mulheres prudentes, e venha compreender os desígnios de Deus na sua palavra. Agora, tratando dessa questão de marido e de mulher, o relacionamento do homem e da mulher dentro do casamento, vamos agora em relação aos filhos. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, versículo 4. Vamos ler a parte B. Homem e mulher, marido e esposa, criai os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Interessante, meus irmãos, que essa terminologia, doutrina e admoestação, ela mostra para os pais como é que os filhos devem ser criados, como é que os filhos devem ser instruídos. Essa palavra que nós encontramos aqui no original, pedeia, a palavra doutrina aqui é pedeia, não é didache é ensino, mas pedeia fala de treinamento. Os filhos precisam ser treinados. Treinados para quê? Treinados para desenvolverem o quê? Uma vida sadia, uma vida compromissada com a vontade de Deus. Criar os filhos no temor na admoestação do Senhor. Precisa ser ensinado na palavra, para que venha desenvolver um caráter de acordo, meus irmãos, com a vontade de Deus. Então os filhos precisam ser treinados. Quando fala em treinamento, nós vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 6, vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo número 5, como é que deve ser esse treinamento relacionado dos pais para com os filhos. Versículo 5, cabe ao homem e à mulher amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Ensinarás os teus filhos, e delas falará assentado em tua casa. Então está dizendo que os filhos precisam ser ensinados. E aí ele continua. E andando pelo caminho
e deitando e levantando. Aqui ele está falando do treinamento para a vida. Você ensina, mas o treinamento é a parte prática, você tem que acompanhar, porque tem alguns pais que falam para os filhos, mas eles não acompanham os filhos, eles não vejam, eles não olham para ver como é que os filhos estão desenvolvendo esse caráter. Não acompanham os filhos na escola, não acompanham os filhos em alguns ambientes que eles vão. Os filhos são criados de uma maneira solta, e aí vai acontecer que nem os filhos de Eli. Eles cresceram conhecendo a palavra, mas não foram treinados, porque eles eram homens malignos. Eram homens malignos e foram mortos. E a palavra lá em Provérbio, né? Todo pai, toda mãe cristã sabe de cor. Ensina a criança no caminho e que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Ensina no caminho. No caminho, não está falando o caminho, está falando está falando de treinamento. É o que diz aqui em Deuteronômio. Você ensina na sua casa, mas depois você treina eles no caminho. É a vida prática. Porque o teórico nós damos, mas muitas vezes o prático não é acompanhado. Não é acompanhado. Então a vida prática e a vida teórica, os dois precisam ser desempenhados. Eu lembro, antigamente, quando a gente estudava, tinha um caderno de tarefa. Chegava em casa, os pais tinham que assinar, tinha que dar a assinatura ali da ciência das tarefas que foi feito para que o filho treinasse em casa. E os pais tinham a obrigação de fazer esse acompanhamento, né? É claro que a gente vai ouvir algumas histórias, né, de algumas pessoas que dizem, né, que falsificavam a assinatura dos pais e colocavam ali. Mas o pai que tem compromisso, ele vai olhar, ele vai verificar se está fazendo ou não. Eu tenho um dos meus filhos que, esses tempos mais para trás, eu tive que puxar a orelha dele, porque eu fui ver as atividades dele lá na faculdade interativa, estava sem fazer. Mesmo já tendo uma idade mais avançada, eu falei: rapaz, você não tem vergonha não, rapaz? Olha as tarefas para fazer lá, tem que fazer, rapaz, para aprender, tem que treinar. Então os filhos precisam serem treinados, e quando precisar ser disciplinado, tem que ser feito, porque essa palavra aqui, criar os filhos no caminho, no caso, na doutrina e na admoestação. Essa palavra admoestação, eu fui ler ela no original, ela é nutesa, significa exortação. Tem momentos que você ensina, tem momentos que você treina. E quando o treinamento você vê que o caminho está entrando para uma vereda diferente, você tem que exortar, enquanto há tempo de você conseguir trazer. Porque dependendo do caminho que toma, aí fica difícil. Já não tem jeito, é só pela graça e pela misericórdia de Deus, para que venha ser novamente trazido para o caminho, aí é só Deus. Mas enquanto depender de você, você tem que ensinar, tem que treinar e tem que exortar. Porque senão vai chegar a algum determinado momento, aí você só vai estar no círculo de oração em alguns grupos: ora para o meu filho, ora para o meu filho. A gente sabe que tem casos que não tem jeito, porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua individualidade. Tem alguns que saem fora do caminho, não é a culpa dos pais, é porque ele envereda mesmo e não tem jeito. Mas tem outros que os pais têm uma participação, não exortam, não treinam no caminho,
E lá na frente, ajuda em oração. A gente ajuda, a gente ora, tem que ajudar um ao outro. Mas tem certas verdades que precisam ser ditas. Tem alguns filhos que enveredam para um caminho, é porque os pais não tomam o quê? A vara da disciplina. Não tomam a rédea. Porque os filhos precisam aprender. Enquanto estiverem dentro de casa, quem manda é o pai e a mãe. Quem manda é o pai e a mãe. Pode ser de maior, pode ser o que for. Mas tem que aprender o princípio divino. É o que nós vamos aprender no versículo de número 1. Efésios 6. Vossos filhos, aqui para os filhos, sede obediência aos vossos pais, porque isso é justo. Então, o que Deus está estabelecendo aqui para os filhos é que os filhos têm que aprender a obedecerem, a ouvirem a instrução dos pais para a sua vida. E ele continua ainda dizendo: os filhos, honrai pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento como promessa. Então os filhos precisam obedecer aos pais e darem-lhe a devida honra, a devida dignidade aos pais. O que isso quer dizer? Mesmo que ele saia da casa do pai, se o pai passar necessidade, agora é o momento dele cuidar do pai. Dignidade. Ter a devida honra, cuidar dos pais. Os pais cuidaram dele tanto tempo, e chega em determinado momento, eles têm que continuar honrando os pais, e agora dar a dignidade devida para que os pais possam ter ali uma velhice sossegada. Porque tem alguns, em vez de ajudar os pais, quando os pais vão ficar idosos, né, os pais são abandonados, são deixados de lado, são enviados para o asilo, alguma outra casa aí de ajuda, mas eles mesmos não querem compromisso. Mas os filhos cabem, meus irmãos, honrar os pais de maneira digna, enquanto os pais viverem, está ajudando ali. Então esse é o princípio estabelecido para o homem cristão, para a mulher cristã e para os filhos. O homem cristão precisa aprender que Deus deu a ele a liderança espiritual do lar, deu a ele a liderança ali do governo da família. E ele precisa exercer essa liderança com amor. É a base de tudo. Amor. Amor sacrificial. O sacrifício pela esposa, pelos filhos. Um amor altruísta. O bem que você quer para você, você tem que ter primeiro para ela. As esposas aprenderem a respeitar os maridos, que ela está numa missão de ajudadora do marido. Ela não é a cabeça, ela foi colocada para ser uma ajudadora, uma conselheira. E os filhos aprenderem a obedecerem e a ter dignidade para com os pais. Que Deus continue nos dando graça, amém, Jesus, nos ajudando. verdade. Só teremos um matrimônio feliz, Nos ajuda mesmo, Senhor. um lar onde a presença de Deus verdadeiramente vai manifestar, quando esses princípios estabelecidos aqui no capítulo 5 e no capítulo 6 for exercido pelos membros da família. Então aqui nós temos a instrução para a família, para o marido, para a esposa, para os filhos, como é que deve ser o nosso relacionamento, para que as nossas orações sejam ouvidas diante de Deus. Porque quando princípios é quebrado, meus irmãos, Deus não vai ouvir as nossas orações. Vamos ficar todos em pé, todos juntos.
Vamos fazer a nossa oração ao nosso bom Deus, encerrando a nossa escola dominical aqui. Logo mais às 18 horas nós temos o nosso culto oficial aqui de adoração a Deus, né? Se puder vir, é bom estarmos na casa de Deus, né? Não podemos deixar de congregar, mas estarmos unidos e reunidos. Fica aqui o nosso louvor, o nosso agradecimento a todos aqueles que vieram, o nosso irmão Lucas, que nos ajudou aqui na parte do louvor. Nós vamos fazer essa oração. O irmão Cristiano, vem fazer essa oração aqui, meu amado. Ele vai estar fazendo essa oração. Logo após a oração, estaremos impetrando a bênção apostólica aqui. E desde já também, domingo passado, né, fui pego de surpresa aqui o Diácono Monsanto. Ele veio aqui fazer usou as palavras aqui, e eu fiquei emocionado aqui diante daquilo, né? Nem fiz um agradecimento, mas eu agradeço a ele, a toda a sua família, as felicitações que os irmãos nos deram aqui domingo passado, pelo dia do pastor, né? Eu até depois mandei uma mensagem para ele, falei: olha, pai, fiquei emocionado lá, não agradeci como deveria ter feito ali no culto, mas enquanto a gente tem oportunidade, a gente pode fazer essas coisas. Então fica aqui o nosso agradecimento à sua pessoa, à sua família, aos irmãos que tão carinhosamente dirigiram palavras meigas, palavras a mim e a minha esposa, né? Fica aqui o nosso agradecimento, né? E dizendo, meus irmãos, que nós só somos alguma coisa por causa de Deus. Tudo que fazemos é para Ele e por causa dele, né? Não somos nada, né? Mas Deus tem nos usado aí na nossa pequenez. Deus tem sido misericordioso, né? Ou qualquer outro, quem se coloca na brecha, Deus vai usar. Essa é a grande verdade. Se dá oportunidade, se coloca na brecha, que Deus te usa. Amém? Te chama. Salve, amada igreja, com o Pai do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelo bom ensino que fizeste no nosso coração. Continua, Senhor, abençoando a cada irmão, a cada irmã, aqueles que estão em casa, Senhor, continua alcançando com a Tua presença, com a Tua instrução. Abençoa cada vida, cada classe, Senhor, de ensino da Tua palavra. Continua dando crescimento espiritual às nossas vidas, Senhor, e que o Teu nome venha continuar sendo glorificado. Leva-nos em paz, Senhor, nos dê uma noite de louvor mais em breve, para a glória e louvor do Teu santo nome. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus.